Olá, meu nome é Matheus. Estou defendendo meu TCC neste vídeo, intitulado Estudo dos Jogos Digitais apresentados no 13º Enem para o ensino de matemática do ensino médio. O TCC faz parte do programa de pós-graduação Lato Sensu em Docência na Educação Profissional e Tecnológica, e a minha orientadora é a professora doutora Rosana Catarina Rodrigues de Lima. Aqui é o sumário do trabalho. Bom, uma reclamação muito comum dos alunos do curso técnico em informática integrado ao ensino médio é em relação à falta da aplicação do conhecimento de sala de aula em situações práticas. Então, comumente a gente vê os conteúdos, os alunos reclamam que os conteúdos são aprendidos em sala, mas não são usados de forma prática, em situações práticas. Aliado a isso, existe uma grande carência de propostas e projetos multidisciplinares. O que seria isso? Seria você estimular os alunos, né, a realizarem atividades que envolvam várias disciplinas, sejam elas das áreas básicas e técnicas. Então, isso é bastante discutido pela equipe pedagógica, professores e alunos. As metodologias ativas de ensino, elas lidam com a desmotivação dos alunos com as salas de aulas tradicionais, em que apenas utilizados os quadros, giz e nada de inovação, nada de recurso tecnológico. Então, o aluno, nossos jovens de hoje em dia, eles buscam aprender da forma mais atraente possível, né? Então, eles estão inseridos, eles já nasceram num contexto tecnológico, num mundo onde a tecnologia está por toda parte. E é nesse intuito o trabalho realizado nesse programa de pós-graduação. A gente quer estudar sobre os jogos educativos no contexto da aprendizagem matemática, ou seja, verificar, né, quais são os jogos disponíveis para o ensino da matemática. Então, a gente está buscando os jogos projetados com fins educacionais. Por que isso? Porque existem os jogos digitais, né, como forma de entretenimento, e existem os jogos projetados com fins educacionais, e este é o nosso propósito. Estudar os jogos que já existem que possam ajudar os alunos a entenderem e aprenderem de forma mais fácil os conteúdos matemáticos. O objetivo geral, realizar o levantamento dos jogos digitais presentes na literatura que sejam relevantes ao auxílio na compreensão e exploração de diferentes conceitos e conhecimentos matemáticos. Para se cumprir esse objetivo geral, temos que realizar esses 4 objetivos específicos. Definir a base, onde serão coletados os artigos e, consequentemente, os jogos digitais presentes para o ensino da matemática no ensino médio. Então, nosso foco aqui é estudar apenas os jogos digitais voltados ao aprendizado de conteúdos do ensino médio. A partir dessa identificação dos artigos, estudar de que forma que eles podem auxiliar os professores em sala de aula. Posterior a isso, identificar os temas relevantes da matemática que não foram aplicados, que não são usados nesses jogos digitais estudados. O referencial teórico, ele é um pouco curto, a ideia é só entender o que seriam esses jogos digitais, jogos educacionais. Então, qual que é a motivação de estudar jogos digitais? Os jovens, eles são atraídos pelos jogos, enquanto que as atividades, principalmente as escolares, são deixadas de lado. Então, segundo esses dois autores aqui, pais e professores desejam que os filhos e alunos, respectivamente, tenham o mesmo entusiasmo e nível de atenção que têm nos jogos, nos deveres e obrigações da sala de aula. E o que são jogos digitais? Qual que é o conceito? A ideia de jogos digitais é que você use recurso computacional, seja da parte de hardware ou a parte de software, como esses 4 autores afirmam aqui. E o que são jogos digitais educacionais? Para o jogo digital ser considerado educacional, ele tem que ensinar alguma coisa para o jogador, para o estudante. Seja aprendizado de conteúdos de disciplinas ou até mesmo o desenvolvimento de habilidades que favoreçam a capacidade cognitiva e intelectual. Metodologia. São essas 4 etapas aqui que foram exploradas na metodologia e cada uma delas eu vou explicar em detalhes. Este primeiro aqui, ele serve para justificar o nosso trabalho. Então, entender qual a importância dos jogos digitais para a exploração dos diferentes conhecimentos matemáticos.
verificar se realmente existe essa temática na literatura, da importância dos jogos quando aplicados ao aprendizado de conteúdos matemáticos. A segunda etapa é a seleção da base de dados. Em um primeiro momento, procuramos nesse seminário internacional, CIPEM, através da palavra-chave jogo, encontramos pouquíssimos artigos. E refinando ainda mais a pesquisa, né, com foco no que a gente está procurando neste trabalho, que são jogos para o ensino médio, não foram encontrados artigos. Neste modo, a gente mudou para uma outra base de dados, que é o Encontro Nacional de Educação Matemática, especificamente o último Enem realizado, o 13º Enem, que foi no ano passado, 2019. Esse é um evento importantíssimo no cenário nacional, que conta com os mais diversos pesquisadores, professores e pós-graduandos relacionados à matemática e à pedagogia. Próximo passo, levantar os artigos para o ensino da matemática no ensino médio. Então, a partir da base, identificar quais artigos são relevantes para o nosso estudo. O primeiro filtro é coletar os artigos que considerem apenas o uso de jogos para o ensino da matemática. A palavra-chave, o primeiro filtro utilizado foi o jogo, né? A palavra jogo. E depois, para conseguir filtrar apenas os jogos do ensino da matemática, a gente teve que ler o resumo e o desenvolvimento. O segundo filtro, ele é mais refinado, ele pensa nos jogos digitais para o ensino médio. Então, nesse momento, novamente, tive que ler o resumo e o desenvolvimento. Neste momento, percebemos duas coisas. Alguns artigos, eles eram aplicados a turmas do ensino médio, porém, eram conteúdos aplicados nos jogos do ensino fundamental. Então, nesse momento, esses artigos foram retirados. Outra coisa que percebemos é que existem jogos em dois formatos, digital e não digital. Como exemplo, o xadrez. Ele pode ser jogado de forma digital ou não digital. Mesmo que os artigos apresentassem o jogo no formato não digital, como o foco deste trabalho é o formato digital, a gente considerou a versão digital daquele jogo em específico. Próximo passo, leitura dos artigos, avaliação dos jogos e identificação de conceitos matemáticos não utilizados nos jogos digitais. Então, a partir das etapas já descritas, identificamos um total de 5 artigos, lemos eles de forma minuciosa e estabelecemos uma avaliação crítica dos jogos, ou seja, como esses jogos podem ajudar o professor e o aluno em sala de aula. Como síntese, eu sei que não faz parte da metodologia, mas na avaliação desses jogos, conseguimos perceber que os jogos já existem e eles são adaptados para se pensar matemática. Então, alguns deles já existem e os autores colocam conceitos matemáticos naquele jogo ou fazem uma simples adaptação. A partir daí, coloco a pergunta: identificar conceitos matemáticos não utilizados nos jogos digitais? Será necessário fazer isso? O problema é bem maior que apenas essa identificação. E essa discussão eu trago mais para frente nesta apresentação. Bom, na análise e discussão dos resultados, eu peguei aqui, fiz uma tabela para resumir e ganhar tempo aí, com os 5 trabalhos. Então, observe que os 5 trabalhos são de 2019, do último Enem. Aqui são jogos aplicados, tá bom? 3 jogos aqui no primeiro trabalho, 3 aqui, 1 aqui e 1 nos demais. Uma coisa interessante, né? Dos 5 trabalhos, apenas 2 deles são aplicados realmente nas turmas do ensino médio, enquanto esses outros 2 trabalhos aqui, eles são ideias, né, de aplicação, mas não chegam a ser aplicados. Como não chegam a ser aplicados, a gente não tem resultado. Já em relação aos objetivos, né, a maioria deles usa como objetivo, né, o aprendizado da análise combinatória, do raciocínio combinatório, raciocínio lógico, domínio de estratégia, concentração, progressão aritmética, matrizes, potenciação, radiciação, equação exponencial. Bom, como resultados, a gente não conseguiu ter um resultado que garantisse a eficiência do uso dos jogos no aprendizado de conteúdos. Por exemplo, nesse primeiro resultado, do primeiro trabalho, os autores comentam apenas a diminuição na ansiedade. Como assim? Quer dizer que o uso de jogos, atividades lúdicas, né,
em avaliações, ele permite que os alunos fiquem menos ansiosos quando comparados às avaliações escritas. Então, isso é mais um desmérito das avaliações escritas que um mérito da utilização de jogos. Aqui não temos resultados a se discutir. Este daqui, melhoria significativa na aprendizagem dos conceitos abordados, qual que foi a ideia? Foi realizado um teste de sondagem para verificar o nível dos alunos em relação aos conceitos e propriedades da potenciação, radiciação e equação exponencial. Então, foi aplicado um questionário com 5 questões. Depois, utilizou-se do jogo, os alunos jogaram. Depois do jogo, os alunos foram submetidos novamente a um teste, chamado teste de verificação, onde os autores perceberam uma melhoria significativa no desempenho dos alunos. Embora tenha essa melhoria significativa, não é possível afirmar que realmente isto tenha total relação com a utilização do jogo numa das potências. Até porque não é dito durante o artigo se o questionário feito na fase posterior ao jogo é o mesmo questionário utilizado na fase anterior à utilização do jogo. Já esse último aqui, eu coloco melhoria no índice dessa sigla aqui, que é um sistema de avaliação lá do CA. Então, os autores, em momento nenhum, eles colocam que foi aplicado em turmas do ensino médio. Aí, lá nas considerações finais, eles colocam que aplicaram na escola, né, em uma das escolas que fazem parte da coordenação deles, e que teve uma melhoria nesse índice em 2018. Mas, como resumo aqui, pode-se perceber que, embora os jogos, alguns deles tenham sido aplicados às turmas do ensino médio, não podemos perceber que realmente foi aplicado de forma eficiente e que os jogos realmente eles auxiliam os professores e os alunos no aprendizado dos conteúdos. As duas grandes dificuldades encontradas a partir desses resultados são relacionadas aos jogos digitais educacionais, que eles são voltados para o ensino fundamental, então nós temos pouquíssimos jogos para o ensino médio. Acredita-se que isto é devido ao Enem, realizado após a conclusão do ensino médio, onde os alunos estão focados em obter um bom desempenho no Enem e não na aprendizagem de conteúdos. E um outro motivo é a falta de diálogo e união entre a equipe tecnológica e a equipe pedagógica no desenvolvimento de jogos digitais educacionais. Então, normalmente, os professores, equipe pedagógica, eles não têm o conhecimento tecnológico necessário para desenvolver jogos estimulantes, jogos motivadores. Por sua vez, a equipe tecnológica não tem o conhecimento docente, né, vamos colocar assim, para construir um jogo que realmente faça o aluno aprender determinados conteúdos. Como considerações finais, a gente percebe a importância do uso da tecnologia na sala de aula, percebemos as duas grandes dificuldades na utilização de jogos digitais para o ensino médio e como trabalhos futuros são sugeridos. Consulta outras bases de dados para aumentar o conhecimento sobre esses jogos digitais educacionais para o ensino médio, o desenvolvimento de jogos aliando professores da área básica e da área técnica de informática, e também o estudo dos jogos digitais educacionais para o ensino fundamental. Nesse caso aqui, considerando que a maioria dos trabalhos são relacionados a jogos para o ensino fundamental, então poderíamos ter um melhor leque de artigos, de trabalhos relacionados a jogos digitais para o ensino fundamental. Aqui são as referências utilizadas apenas nessa apresentação. As referências utilizadas no texto estão todas lá no próprio texto. Obrigado a todos, em especial a minha orientadora pela dedicação e cuidado em cada uma das revisões. E é isso.